Turma, em continuidade aí a nossa disciplina, História da Psicologia, espero de verdade que vocês estejam tendo conexões, insights sobre o que envolve a história e a evolução da psicologia e que estejam acompanhando certinho aí a nossa programação, tanto das unidades quanto das atividades, tá? Mais uma vez, reforço, estejam atentos aos prazos e qualquer dificuldade pode nos procurar, tá bem? Então, vamos lá. Unidade 3 da nossa disciplina, eu continuo usando o livro Estudo da Psicologia, tá? E aí agora eu estou já ali, capítulo 3, capítulo 4. E coloquem isso como meta, sabe aquela meta de leitura? Que esse livro seja uma meta de leitura para esse semestre. Isso vai trazer muito embasamento para vocês, inclusive para outras disciplinas do nosso curso. Então vamos lá. Falamos um pouquinho, né, da evolução histórica dos filósofos a partir da perspectiva da alma. Passamos por Sócrates, passamos um pouquinho por Platão, por Aristóteles e precisamos também chegar aí até a Idade Média, né? E a influência do cristianismo também nos conceitos psicológicos. Então, veja bem, o cristianismo, e aí dentro de uma perspectiva aí de Idade Média muito voltada para a Igreja Católica, que durante muitos séculos dominou, e aí se fazia uso até do teocentrismo, né? Dentro daquela perspectiva de que aquele rei, ele foi escolhido pela vontade de Deus, então ele deveria ficar ali ad eterno, porque seria algo intocável, né? E isso não só dentro da estrutura de conhecimento da sociedade, das relações, o cristianismo influenciava também o conhecimento acerca dos processos psicológicos. Então, o que era estranho, comportamentos estranhos, fora dos padrões, então isso precisava ser extinto. Daí a criação, né, de centros específicos para acomodar, não dá nem para dizer que acomodar, mas para excluir essas pessoas neuroatípicas, deficientes físicos, e aí entra todo esse contexto. E dentro, na Idade Média, né, durante ali a consolidação do cristianismo, nós tivemos 2 filósofos medievais e que marcaram também aspectos psicológicos e que até hoje a gente faz referência deles. Então, estou falando aqui de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, e que no livro que estamos usando vai fazer o detalhamento aí. Então, Santo Agostinho, ele se inspirou lá em Platão. Então, onde seria a sede da razão, essa alma separada do corpo, né, a cisão entre corpo e alma. A alma não seria só o centro da razão, mas seria a manifestação divina no homem. Então, a alma atuando também ali como um centro divino, a alma imortal, a alma como a sede do pensamento. Então, aquilo que muito incipiente começaram ali a partir de Sócrates, os filósofos, a escreverem sobre alma, Santo Agostinho aprofunda nisso, e aí, olha que interessante, a integralidade do ser aparecendo dentro de uma perspectiva espiritual, o lugar da alma, não só o centro da razão, mas a divindade em nós, na alma. E aí vem São Tomás de Aquino mais à frente, que aí diferente, São Tomás de Aquino já viveu em uma época de ruptura daquela soberania da Igreja Católica. Aqui já inicia o protestantismo e aí não tem como a gente dissociar, precisamos entender dentro dessa evolução histórica os marcos da reforma protestante em vários aspectos da humanidade. No aspecto espiritual, a partir do momento
de uma ruptura de indulgências, de obrigações que eram feitos, em uma perspectiva de liberdade para ter acesso a essas escrituras também, que antes eram só os clérigos que tinham acesso. E aí, ao longo da história, a gente consegue ver a reforma protestante acontecendo junto com o surgimento da imprensa, que impulsionou a publicação da Bíblia e que isso se expandiu e as pessoas começaram a ter entendimento, conversando com a razão, tá vendo? Uma fé racional que é imbuída com a busca dos filósofos, e aí estou falando dos filósofos medievais aqui. Também temos aí São Tomás de Aquino, ele trazendo escrito sobre essência e existência, e que Deus seria o elo entre a nossa essência e a nossa existência. Essência, assim, muito subjetivamente, muito ainda incipiente, mas aqui a essência a gente pode começar a associar com uma subjetividade do sujeito, e aí a gente vai avançando dentro dessa perspectiva. Por que eu estou trazendo aspectos históricos, não só da psicologia? Porque o contexto sócio-histórico que isso tudo foi se dando, foi forjando também, e tem forjado, o entendimento do comportamento humano, da mente humana. Então, está tudo atrelado. E aí, nós vamos partir para uma diferenciação que é importante vocês terem entre indivíduo, pessoa e sujeito. Lá já em tempos modernos, a gente começa a mergulhar em autores que falam sobre isso. Aqui eu me basei em George Simmel, que é um sociólogo. Convido vocês a lerem um pouquinho de George Simmel. E ele é um sociólogo e que conversa sobre essas relações humanas. George Simmel, ele faz essa diferenciação entre indivíduo, pessoa e sujeito. É um dos autores, vocês vão encontrar outros, mas a partir do seguinte princípio: indivíduo é a base, o indivíduo é a base biológica. Então, o princípio básico psicológico do sujeito é o indivíduo. A pessoa já tem uma identidade social. Então, eu nasço indivíduo e vou me tornando pessoa. A partir do momento que eu saio só para olhar a minha estrutura biológica, tá? A minha estrutura psíquica é uma vertente, e eu passo a interagir. E qual é a nossa primeira referência de mundo? A nossa família. Quem nos passa as primeiras impressões de mundo é a nossa família. E a partir da família, eu vou me tornando pessoa. E a partir da família, isso vai se ampliar socialmente. Eu vou ter a escola como um papel importante na formação da minha pessoa. Eu vou ter as experiências em comunidades de fé, me formando enquanto pessoa. Eu vou ter as minhas experiências em instituições no mercado de trabalho que me ajudam a me formar enquanto pessoa, até que eu me veja enquanto sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o agente transformador. O sujeito é essa pessoa que foi imbuída de capacidade de ação, que tem autonomia e que consegue tomar decisões. Aí seria o sujeito. Precisamos falar dessa evolução também, porque conversa sobre a maneira como a psicologia foi interpretando esse processo. O indivíduo, a pessoa, o sujeito, vamos lá para Michel Foucault, quando ele fala muito de bases de poder. Biopoder é um termo de Michel Foucault. E aí, como que eram antes essas relações do sujeito? Essas bases de poder, elas eram externas ao sujeito. Então, família, igreja, polícia, funcionaria muito como base, referência de poder.
Hoje, na pós-modernidade, estamos falando dentro da evolução histórica, hoje, dentro da pós-modernidade, nós já temos outro entendimento de bases de poder. O sujeito, esse controle, ele vai saindo do externo e caminhando para o controle interno. Hoje, muitas crianças não precisam mais ter a voz do pai ali gritando. Você já estudou? Já fez a tarefa? Você já fez? Porque a própria criança, ela se cobra. E isso tem chegado aos consultórios, tá? Burnout, que é um quadro de esgotamento mental, que é uma doença do trabalho, os sinais de um burnout não só em pessoas ativas economicamente, mas o burnout muito presente também em estudantes, que cansados dessa, uma sociedade do cansaço, desse controle interno, estão indo à exaustão. E por que esse controle passa a ser interno? Porque nós temos outras perspectivas para nos controlar. Veja, panóptico digital. Panóptico digital. O panóptico é uma estrutura que foi utilizada até como um experimento de uma prisão onde esse recluso ele estaria dentro de um sistema, tá, de estrutura predial, onde ele está cercado de torres. Ele é observado 24 horas. Isso era chamado panóptico. Ele no centro e sendo observados por esses agentes de segurança 24 horas. Hoje, Shu Han, que é um autor, um filósofo, ele fala do panóptico digital, onde nós também estamos sendo vigiados 24 horas, não por sistemas de segurança da polícia, por nós mesmos, não somente por sistema de segurança da polícia, mas por nós mesmos. Você sendo vigiado nas suas redes sociais. Você tem ideia de quantas pessoas, a sua rede social, eu não sei qual que você tem, ou se você tem. E se não tiver, vamos conversar que eu quero entender isso aí também, que é interessante. Quantas pessoas te observam? Esse panóptico digital, que interfere também na nossa alma, na nossa relação de vida. Então, a partir desse acompanhamento histórico, o indivíduo, a pessoa e o sujeito, essa transformação que nos acompanha, isso também faz parte da evolução histórica da psicologia. Hoje, os nossos filhos, eles já nascem com um entendimento emocional diferente do que eu nasci, do que meus pais nasceram. Porque tem muito mais habilidade de autopercepção. Não que seja fácil, é porque nós não somos treinados para isso. Mas tem muito mais espaço para se falar do que quando a gente compara há décadas, há séculos atrás. Pois bem, turma, perdão, na próxima unidade, eu vou esmiuçar um pouquinho do marco da criação do laboratório de Undt na Alemanha e os reflexos disso na evolução da psicologia, tá bem? Acompanhe aí.